Menina, do nada eu me emocionei aqui. Ai, quarto de luz doido. Enfim, eu tô aqui há 1 hora tentando entender como é que eu começo esse vídeo. Sabe quando você fala assim, será? Será que eu gravo? Será que eu não gravo? Então vamos começar pelo começo, né? Ora, 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 sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindes. Você está no quarto de luz e eu também. Eu sou a Maria Anitta e hoje eu tô voltando a esse canal para apertar o F5 para vocês sobre o motivo de eu ter ficado tanto tempo afastada. Na verdade, eu não vou entrar nos pormenores do motivo, mas eu acho que eu preciso dividir com vocês que, por conta do motivo, que foram vários motivos, eu acabei me afastando um pouco do espiritismo no sentido de trabalhar para a espiritualidade. Eu não sei se é de conhecimento da nação, mas eu morava em Natal e me mudei para Brasília e tô morando em Brasília desde 2024. E desde 2024 que eu me afastei do espiritismo. Em Natal eu era trabalhadora do movimento espírita lá na zona norte de Natal, que era onde eu morava e era onde ficava o centro espírita, o Seara de Jesus. A minha família querida, que são meus amigos, meus irmãos, eu era bem presente lá com eles, ajudava a casa da maneira que dava e estava começando a minha empreitada como palestrante também. Acontece que as circunstâncias da vida me trouxeram para Brasília e nessa vinda para cá eu senti muita dificuldade de me conectar com os centros espíritas daqui, porque eu sempre achei os centros espíritas daqui extremamente enormes, extremamente longes. Eu sentia que eu não estava fazendo parte daquilo, eu estava só consumindo aquilo. E eu sempre tive essa necessidade de interagir, de ajudar, de fazer alguma coisa, entendeu? De contribuir de alguma maneira. Eu sei que isso é uma desculpa, de repente, minha, porque independentemente de eu estar conectada a um centro espírita, eu posso fazer a minha parte, independentemente de pessoas, independentemente de lugares, de regiões, eu sempre posso atuar para fazer com que o espiritismo aconteça através das minhas práticas, através do meu exemplo. Mas eu sempre senti muita necessidade de estar estudando o espiritismo em coletivo. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre você estudar o espiritismo de forma individual, que é valiosíssimo, mas quando você compartilha esse estudo com outras pessoas que também estão ali tentando buscar esclarecimentos e estão compartilhando os seus pontos de vista, os seus entendimentos, a gente tende a usufruir ainda mais dessa riqueza, né? Que é a Boa Nova, que é o espiritismo. Enfim, por conta dessa minha dificuldade de me conectar a centros espíritas, eu acabei me afastando e acabei parando de produzir conteúdo para o Quarto de Luz, que é um projeto muito especial para mim, sempre foi, e que eu sinto que ele tem um propósito de ser. E sabe, eu queria organizar as ideias aqui, entender para onde eu poderia levar esse canal, enfim. Lá em Natal, quando eu estava muito envolvida com o espiritismo, com o movimento, eu tinha muitas inspirações. Eu tenho essa mediunidade da intuição e eu consigo sentir ambiente, sentir pessoas e muito da minha inspiração vem disso. Vem do meu contato com as outras pessoas. Então o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque ontem eu me desafiei a ir a um centro espírita aqui de Brasília, a Comunhão Espírita, que eu já conhecia, eu já fiz tratamento lá, frequentava palestras, enfim. Só que eu me desafiei a voltar para lá como uma estudante da doutrina. Estou reiniciando o ESD, né, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita com eles, porque eu considero um centro extremamente sério, eles têm um trabalho incrível, assim, de voluntariado e eles contribuem de maneiras muito bonitas e significativas com essa questão da caridade, né? Essa bandeira da caridade que o espiritismo tanto prega, né? E que eu acho que é a, a parte moral do Cristo que mais a gente precisa praticar, né? Essa questão de olhar para o próximo. E eu, apesar de eu não ter me sentido conectada ao centro justamente por conta daquele tamanho enorme daquele centro, aquele negócio muito institucionalizado, em que eu me sentia muito distante das pessoas, sabe? E eu era acostumada com essa proximidade, com essa atuação em família, né? Essa construção juntos. Eu não estava empolgada
para fazer, para me engajar com nada, assim, até o momento. Nem com eles e nem com nenhum outro centro que eu conheci aqui, que foram poucos. Mas depois eu comecei a perceber que essa minha resistência, talvez ela estivesse muito ligada a questões espirituais mesmo. De repente, algum irmãozinho que se aproximou em um momento em que eu baixei minha frequência, porque eu passei por momentos bem complicados, até chegar aqui nesse momento aqui, gravar esse vídeo. Talvez eu tenha dado esse espaço para que esses meus irmãos aproveitassem dessa minha frequência um pouco mais baixa para me estimular a me manter distante. Ou talvez não tenha sido nada relacionado à obsediação, e sim que eu perdi esse interesse, só que eu não estava me sentindo plena, estava faltando alguma coisa. Eu cheguei em Brasília, passei por várias provas, consegui superar essas provas, estou vivenciando um momento bacana aqui agora, só que estava me faltando alguma coisa. E eu entendi que essa coisa era esse meu comprometimento com o espiritismo. Então, por conta desse meu retorno ao movimento espírita, de alguma forma, eu estou voltando ao movimento espírita através do estudo, né? No ESD, lá na comunhão. Eu senti, e foi muito incrível, e por isso eu tô gravando esse vídeo aqui, porque eu queria falar sobre a importância do estudo. Aqui nessa terra materialista, esse conhecimento pode nos abrir portas, né? Quando a gente está estudando, por exemplo, para concurso. Se você se mantém, apesar de todos os desafios, aquilo pode te levar a uma realidade mais próspera na sua vida, mais tranquila. Que foi o que aconteceu comigo aqui. Eu me tornei servidora pública depois de muita luta e hoje eu tô vivendo essa realidade mais tranquila. E eu entendi que aquela disciplina toda que eu aprendi a criar, que eu aprendi que eu tinha para passar em uma prova de concurso, aquela disciplina também poderia ser utilizada para que eu me mantivesse presente no espiritismo, no sentido de buscar esse meu melhoramento contínuo. E eu sinto que esse melhoramento contínuo, ele acontece de uma forma mais fluida, mais resiliente quando eu estou próxima, tanto dos livros espíritas, como das pessoas que também estão tentando se melhorar através do espiritismo, através dos conhecimentos que os espíritos nos trazem, né? E estar ontem, meu Deus, eu vou falar demais, esse vídeo vai ficar longo, eu não sei nem o que eu tô querendo dizer, eu só sei que eu vou dizer. Mas ontem, ter me aproximado daquelas pessoas, ter sentado lá, junto com vários outros colegas que estavam ali em um sábado de manhã, que eles poderiam estar fazendo milhões de outras coisas, mas eles escolheram estar ali por 1 hora e meia ouvindo duas pessoas muito sábias, que também estão tentando se melhorar, não são perfeitas e não são nosso modelo a ser seguido, mas ainda assim pessoas esforçadas ali tentando transmitir ideias e aprendizados. E isso me trouxe muitas inspirações, porque eu ouvi muitas coisas. E eu fiquei tão emocionada, porque enquanto eu ouvia, eu tô até com vontade de chorar agora, lembrando, porque enquanto eu ouvia, teve um momento, e fazia muito tempo que eu não tinha essa, essa sensação mais vívida de que a espiritualidade está comigo. Quando a gente está vivenciando dificuldade na vida, parece que é o momento que a gente mais tem iniciativa para buscar Deus, né? Para se aproximar dele, porque a gente está vulnerável e a gente precisa dele. Mas quando está tudo bem, esse é o momento que a gente precisa estreitar os nossos laços com ele e com a espiritualidade. E é nesse momento que a gente precisa se disponibilizar para ser útil, para ajudar. Porque se está tudo bem na nossa vida material, vou limpar meu catarro, mas quando a gente tá bem, quando a gente tá naquela fase da roda gigante, que a roda gigante tá lá em cima e a gente tá apreciando a vista e tá tudo bonito, esse momento a gente tem uma tendência a se afastar, né? E isso não é legal. E eu acho que eu estava nesse lugar. E ontem, o que eu me emocionei agora para falar para vocês, lembrei. Ontem, quando eu ouvia
a professora, né, passando os ensinamentos, teve um momento em que eu senti os meus 2 braços muito arrepiados. E isso acontecia direto comigo lá em Natal. E eu sabia que era meu anjo da guarda, que estava ali comigo, que naquele momento ele queria que eu ficasse mais atenta, porque aquela orientação ali era importante para mim. E naquele momento que eu senti o arrepio, nesse sábado, ontem, eu senti que ele estava ali comigo, assim, não que ele tenha se afastado de mim, né, porque eu acredito que o nosso anjo ele está sempre conosco, mesmo que a gente não queira que ele esteja conosco. Ele respeita o nosso espaço, mas ele não desiste da gente, né? O que é muito lindo, que a gente dá muito trabalho, né, para esses pobres. Mas foi uma sensação boa de tipo como se ele estivesse me abraçando e dizendo assim, eu tô muito orgulhoso de você estar aqui, menina. Eu tô passado que a senhora veio mesmo, porque a minha vontade era ter feito a aula online, né? Eu falei, não, eu vou ficar em casa, eu vou assistir online, que eu vou ficar aqui mais confortável, não preciso me preocupar em pegar ônibus, em sair, trânsito e tal. E aí, do nada, eu resolvi ir. E é sempre assim, né? Quando a gente quer ir para o centro espírita, quando a gente precisa tomar um passe, quando a gente precisa fazer uma boa obra por alguém, ou, enfim, sair da nossa zona de conforto, sempre vai ter algumas situações acontecendo para fazer com que a gente não priorize isso, né? Que a gente não faça. E foi isso que aconteceu comigo ontem. E aí eu senti esse abraço dele e senti um pensamento que veio muito nítido, falando: o quarto de luz precisa de você. E eu falei, eu vou gravar pro quarto de luz, não sei nem o que eu vou falar, mas eu quero aproveitar essa inspiração para disseminar essa mensagem que de repente seja uma mensagem de, por mais que você às vezes se afaste do seu caminho, que talvez você nem entenda qual seja o seu caminho, mas eu acho que quando a vida ela vai acontecendo de uma maneira muito natural. Às vezes você acha que não está no seu caminho, mas você está. Só que muitas vezes você se afasta desse caminho, porque a gente está num lugar, gente, a gente acaba se distraindo com muita coisa, muita informação, né? Mas independentemente de você estar desviado do seu caminho, todas as vezes que você quiser esse discernimento para entender o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, eu acho que é muito válido você acreditar no poder da prece, no poder da oração. E quando você não estiver tendo facilidade para se conectar com Deus, para se conectar com o seu anjo da guarda ou com quem quer que você acredite, com qualquer força superior, você estiver tendo dificuldade para fazer isso, busque ajuda. Busque ajuda de outras pessoas. Eu acho que a gente está vivendo tempos muito difíceis com relação às religiões, porque são tantos escândalos que acontecem, que a gente vê, né, sendo propagados na mídia, que a gente vai se frustrando com a humanidade, a gente também percebe que aquelas religiões, elas são feitas por homens imperfeitos e errantes, assim como nós. E aí a gente escolhe se afastar porque não faz sentido a gente está em um lugar onde as pessoas se comportam com tanta hipocrisia, né? Só que isso acontece, gente, em todos os lugares, em todas as religiões. O espiritismo também não está livre disso, a gente vê muita coisa errada acontecendo. Eu já me frustrei muito com o movimento espírita, eu já testemunhei inúmeras vezes palestras de pessoas. Teve uma situação que foi muito, meu Deus, tô me perdendo, mas eu vou falar isso aqui, sei lá, porque sei lá por quê. Eu lembro que teve uma situação que eu levei uma amiga minha, que não era espírita, ela era evangélica. Eu levei essa minha amiga para o centro espírita porque ela me pediu para acompanhá-la, ela queria conhecer. Ela tinha essa mentalidade assim de que sinto que tem uma mediunidade e só que eu resisto porque a minha religião não considera certo, né? Esse intercâmbio aí com o mundo invisível. Ela pediu para eu acompanhá-la e eu fui. E eu lembro que esse primeiro contato dela com o espiritismo não foi um contato legal, porque a gente pegou uma palestra de um homem que estava colocando ali as suas impressões pessoais naquela mensagem que ele queria transmitir.
E aquela mensagem que tinha todo o potencial para ser uma mensagem muito bonita, muito edificante para todas as pessoas que estavam ali, inclusive para minha amiga que estava lá pela primeira vez, foi uma mensagem que acabou sendo poluída por visões machistas, por visões preconceituosas, e aquilo gerou uma má impressão nela que ela preferiu não voltar. E foi ali que eu entendi que a responsabilidade de quem quer disseminar uma mensagem espírita é muito grande. E ela precisa ter essa imparcialidade, porque ali você está sendo um instrumento utilizado para levar conhecimento e não para levar suas opiniões. E essa foi só uma experiência que eu tive, dentre outras. Mas eu sei que as pessoas vivenciam as suas experiências frustrantes em várias religiões, em todas as religiões. E aí a gente acaba se afastando daquele convívio, daquele lugar que poderia ser um lugar a ser utilizado por nós como um instrumento para nos ajudar nessa busca pelo nosso melhoramento, pela nossa elevação. Então, hoje em dia, a gente está vivenciando muitas situações, porque a gente tem acesso à internet, né? E a internet parece que ganha muito mais visibilidade quando dissemina mensagens negativas, né? A gente parece que gosta de consumir muito mais isso, né, do que o contrário. Isso vai fazendo com que as pessoas não se esforcem para estarem engajadas em suas religiões. E acho que, apesar de que temos o livre-arbítrio e tá tudo bem, se a gente escolhe se afastar, sempre valioso a gente se lembrar que, apesar de sermos todos imperfeitos, todos mesmo, sem nenhuma exceção nessa terra, acho que as exceções são pouquíssimas, que aí são os amiguinhos que vieram para nos ajudar, mas são raros, que apesar disso, existe em todos nós, para além de todas essas sombras, muita luz. E quando a gente compartilha essa luz com os outros, tudo fica muito mais bonito, porque a gente entende que tá todo mundo no mesmo barco. E se a gente se junta, a gente tem mais força para ajudar um ao outro. Você tá entendendo? Você nem está focando no vídeo, que eu tô sem meu óculos. Ai, meu Deus, será que tá focando? Será que eu tô falando esse tempo todo e vocês não estão vendo minha cara, mulher? Enfim. E aí, então, eu tô buscando esse reaproximamento, essa reaproximação do movimento, e faz parte da minha contribuição enquanto um ser humano imperfeito, cheia de coisas para aprender, totalmente imatura, totalmente pequena nesse mundo gigante, faz parte dessa minha contribuição isso aqui que eu tô fazendo. Isso aqui para mim sempre fez muito sentido, mas por algum motivo eu comecei a acreditar que isso aqui não tinha importância e que eu não era ninguém para falar nada para ninguém. Só que eu sou. Apesar de toda a minha pequenez, eu sou. Assim como você também é, onde quer que você esteja. Você também tem um papel muito importante nesse mundo. Você é importante. Você é necessário. E nós precisamos de você. Seja para ajudar aonde quer que você esteja, nas agremiações que sejam, que você faça parte, como religiosamente falando, seja como através do seu esforço para continuar convivendo nessa sociedade tão perturbada do juízo, da melhor maneira possível, para que você seja exemplo para os outros. Porque a gente tem essa mania de achar que o bem que a gente faz no nosso círculo, na nossa bolha, é irrelevante. Então, não precisa ser feito. Só que a gente esquece que se todo mundo faz um pouquinho de bem em suas pequenas bolhas, para suas pequenas companhias, para suas pequenas pessoas que se rodeiam, não sei se eu falei alguma coisa que tem sentido, que se você for somando tudo isso, menina, é tanto bem que vai acontecendo que nesse mundo, apesar de parecer que tá tudo estragado, tá tudo podre, que tá todo mundo perdido, todo mundo lascado, todo mundo sem juízo, todo mundo
corrupto, todo mundo ladrão, todo mundo sem futuro. Existe muito mais pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas empáticas, pessoas respeitosas, pessoas gentis, pessoas educadas, pessoas que olham para os outros, desejando o bem, genuíno para os outros. Existe muito mais bem do que mal nesse mundo. A gente só está dando foco para o mal e esquecendo de dar foco para o bem, que está aí em quantidade incrivelmente maior. Eu acredito nisso. Não sei se estou vivendo o fantástico mundo do Bob, mas eu prefiro ser um Bob que acredita, que tem esperança, que as coisas vão melhorar, do que ficar me entregando às frustrações. Não quero. Não sei. Não sei se faz sentido, mas é isso. E esse é o convite do vídeo de hoje, para que você tente disseminar aquilo que você tem de bom em você, porque é isso que você tem de bom em você, é valioso e é necessário. O mundo está precisando ver isso, para que você dissemine isso no seu meio, seja na sua casa, no seu trabalho, seja no trânsito, seja na religião que você frequente, que você seja um exemplo de retidão, um exemplo de esforço, independentemente de tudo aquilo que faz você querer regredir ou estacionar, mas existe esforço para superar isso, para ser mais forte do que você mesmo, para ser um pouco melhor hoje do que você foi ontem. Esse é o convite. Vá-te embora se movimentar e fazer o bem de alguma forma. E aqui fica o meu convite também para que você acompanhe os próximos vídeos que virão, se Deus quiser. Essa é a intenção, né? Eu desejo todo o bem do mundo para você aí, que você se aproxime cada vez mais de Jesus. Depois você vem aqui para assistir o Quarto de Luz. Olha que bom! Menina, tchau! Vou finalizar o vídeo agora, assim mesmo.